Ganhei na loteria e fingi que fui demitida para testar meu namorado. Ele falhou espetacularmente. Meu namorado, com quem eu estava há 5 anos, me disse que eu era um fardo inútil e terminou comigo porque achou que eu tinha sido demitida. O que ele não sabia é que na mesma semana eu havia ganhado 18 milhões de dólares na loteria. A expressão no rosto dele quando ele me descartou como se eu fosse um objeto quebrado ficará para sempre gravada em minha memória. Eu sou Clara, e até 2 semanas atrás, eu tinha uma vida que considerava normal e estável. Morava em um apartamento confortável em Denver com meu namorado Mark. Nós nos conhecemos na faculdade e construímos uma vida juntos ao longo de 5 anos. Eu trabalhava como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, com um salário bom e uma rotina previsível. Mark era um consultor de marketing, o que na prática significava que ele alternava entre alguns trabalhos freelancer e longos períodos de desenvolvimento de sua marca pessoal. A verdade é que eu era a principal provedora da casa há pelo menos 3 anos. Eu não me importava, ou pelo menos dizia a mim mesma que não, porque acreditava que estávamos construindo um futuro juntos. Ele sempre falava sobre o dia em que nós seríamos ricos, sobre os carros que teríamos e as viagens que faríamos. Com o tempo, comecei a sentir que o foco dele estava mais na riqueza do que no nós. Havia pequenos sinais, comentários sobre como o chefe dele tinha um relógio caro, ou como um de seus amigos tinha comprado uma casa em um bairro nobre. Eu ignorava esses sinais, atribuindo-os à ambição. Tudo mudou em uma terça-feira. Parei em uma loja de conveniência para abastecer o carro e, por impulso, comprei um bilhete da Powerball. Joguei o bilhete na minha bolsa e nem pensei mais nisso. Na noite seguinte, enquanto Mark estava em um evento de networking, vi uma notícia sobre o prêmio acumulado e decidi verificar meus números. Eu os comparei 1, 2, 10 vezes. Todos batiam. Eu tinha ganhado. O prêmio total, após os impostos, seria algo em torno de 18 milhões de dólares. Sentei no chão da nossa sala de estar em estado de choque por quase 1 hora. Meu primeiro instinto foi ligar para Mark e gritar a notícia. Mas algo me deteve. Uma pequena voz na minha cabeça, uma dúvida que eu vinha suprimindo há anos, veio à tona. Como ele reagiria? Seria o nosso sonho se tornando realidade ou dele? Foi então que uma ideia terrível e ao mesmo tempo brilhante surgiu. Antes de compartilhar uma fortuna que mudaria nossas vidas para sempre, eu precisava saber com quem eu estava de verdade. No dia seguinte, eu colocaria meu plano em ação. Eu não lhe contaria sobre a loteria. Em vez disso, diria que tinha sido demitida. Naquela noite, preparei o jantar com um nó no estômago. Cada som da faca na tábua de cortar parecia amplificar a batida do meu coração. Eu ensaiava as palavras na minha cabeça, tentando encontrar o tom certo de desespero e medo. Parte de mim, uma parte tola e esperançosa, rezava para que eu estivesse errada, para que ele me abraçasse e dissesse que passaríamos por isso juntos. Era a última chance que eu estava dando não a ele, mas à memória dos 5 anos que compartilhamos. Mark chegou em casa por volta das 7, de bom humor. Ele entrou falando sobre uma ligação promissora que teve, sobre um investidor em potencial para sua mais nova ideia de aplicativo. Ele me deu um beijo rápido e sentou-se à mesa da cozinha, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. O cheiro está ótimo, ele disse, já servindo um copo de vinho para si. Sinto que estamos prestes a virar o jogo, Clara. Eu sinto. Esperei até que estivéssemos na metade da refeição. Respirei fundo e coloquei meus talheres no prato. Mark, preciso te contar uma coisa. Minha voz saiu trêmula, o que não exigiu muito esforço para fingir. Ele ergueu os olhos do prato, um pouco impaciente. O que foi? Aconteceu uma coisa no trabalho hoje, comecei, olhando para as minhas mãos. Houve uma reestruturação. Eles cortaram todo o meu departamento. Mark, eu fui demitida. O sorriso dele não desapareceu imediatamente, apenas congelou. Ele processou minhas palavras por um segundo. A primeira pergunta que ele fez não foi: você está bem? Mas sim, eles te deram uma boa indenização? O golpe foi sutil, mas me atingiu como uma pedra. Não foi muito, menti, mantendo a narrativa. O suficiente para 1 mês, talvez 2, se economizarmos muito. Foi aí que a máscara dele começou a escorregar. Ele recostou-se na cadeira, o garfo esquecido em sua mão. A preocupação em seu rosto não era por mim, era uma preocupação calculista. Eu podia ver as engrenagens girando em sua mente, o aluguel, as contas, o carro, o estilo de vida que eu sustentava. 2 meses, ele repetiu, o tom agora frio. E depois? Você sabe como o mercado de tecnologia está competitivo. Pode levar uma eternidade para você encontrar algo com o mesmo salário. Eu encolhi os ombros interpretando meu papel de mulher derrotada. Eu sei. Estou com medo. Pensei que talvez pudéssemos apertar os cintos por um tempo. Eu vou procurar algo imediatamente, qualquer coisa. A reação dele foi mais rápida e mais cruel do que eu poderia ter previsto. Ele jogou o guardanapo na mesa e se levantou, começando a andar pela cozinha. Apertar os cintos? Clara, eu estou no momento mais crucial da minha carreira. Eu preciso de estabilidade. Eu preciso de um ambiente sem estresse para focar nos meus projetos. Como eu vou conseguir investidores se tiver que me preocupar em como vamos pagar a conta de luz? A cada palavra, a pequena e esperançosa parte de mim morria um pouco mais. O choque no meu rosto era genuíno.
Eu te apoiei por anos, eu disse em voz baixa. Achei que você faria o mesmo por mim. Ele riu, um som amargo e sem humor. Apoio? Você chama isso de apoio? Manter as coisas funcionando é o mínimo. Eu preciso de uma parceira, não de uma âncora. E agora você se tornou uma âncora. Ele parou na minha frente, olhando para mim com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. Eu não posso carregar um peso morto, Clara. Eu não vou afundar com você. O silêncio que se seguiu foi pesado. A dor da traição era ofuscante, mas por baixo dela, uma estranha calma começou a tomar conta. Era a clareza, a validação de cada dúvida que eu já tive. Ele não apenas falhou no teste, ele o destruiu. Então é isso? Perguntei, minha voz agora firme. 5 anos e você me descarta no primeiro sinal de problema? Não é o primeiro sinal, ele cuspiu. Então veio o golpe final. Eu tenho saído com outra pessoa. O nome dela é Sarah. Nós nos conhecemos em um evento de networking há alguns meses. Aquele mesmo evento para o qual ele tinha ido na noite em que eu descobri sobre a loteria. Ela é ambiciosa. Ela entende o que é preciso para ter sucesso. Ela não está esperando que a vida simplesmente aconteça. Ele disse isso como se estivesse me dando uma lição de vida, não confessando uma traição. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas o observei, o homem que eu amava se transformar em um monstro egoísta bem na minha frente. Tudo que eu senti era um vazio gelado onde meu amor por ele costumava estar. Entendo, eu disse simplesmente. Minha calma pareceu desarmá-lo mais do que qualquer explosão de raiva faria. Ele esperava lágrimas, súplicas. Em vez disso, obteve aceitação. Ele gaguejou por um momento antes de recuperar a compostura. Bom, fico feliz que você entenda. Ele se virou e foi para o nosso quarto. Ouvi o som de gavetas se abrindo e fechando. Minutos depois, ele emergiu com uma mochila. Ele nem mesmo olhou para mim quando foi para a porta. Boa sorte para pagar o aluguel no próximo mês, ele disse por cima do ombro, e então ele se foi. A porta se fechou com um clique final, deixando-me sozinha no silêncio do apartamento que não era mais nosso, mas apenas meu. Assim que a porta se fechou, o silêncio do apartamento caiu sobre mim como um cobertor pesado. Por um momento fiquei paralisada, apenas olhando para a porta pela qual Mark havia saído. A força que me sustentou durante o confronto evaporou, e uma onda de dor pura e avassaladora me atingiu. As lágrimas que eu segurei finalmente vieram, e eu chorei. Chorei pelos 5 anos perdidos, pela traição, pela humilhação, e pela morte da pessoa que eu pensei que ele era. Sentei-me ali, no meio da sala de jantar com a comida fria na mesa, e lamentei o fim da minha antiga vida. Mas essa onda de tristeza durou talvez 1 hora. Quando as lágrimas secaram, algo mais tomou seu lugar, uma raiva fria e uma clareza absoluta. Eu andei até minha bolsa, que estava jogada no sofá, e tirei o bilhete da loteria. Aquele pequeno pedaço de papel. Ele o havia chamado de peso morto. Ele não fazia ideia de que eu era a mulher mais leve e livre do mundo naquele momento. Olhei para os números impressos e comecei a rir. O som começou baixo, um soluço, e se transformou em uma gargalhada histérica e libertadora. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha me livrado de um fardo de 80 quilos e ganhado 18 milhões de dólares no processo. Foi a melhor troca da minha vida. Na manhã seguinte, eu acordei antes do nascer do sol, não mais como a Clara abandonada, mas como a arquiteta do meu próprio futuro. Meu primeiro passo não foi procurar um emprego, mas sim os melhores advogados e consultores financeiros da cidade. Passei horas pesquisando online, ignorando as dezenas de mensagens e chamadas perdidas que começaram a aparecer no meu telefone de amigos em comum, provavelmente alertados por Mark sobre o nosso triste término. Minha primeira ligação foi para uma advogada chamada Evelyn Reed, uma mulher conhecida por sua discrição e sua abordagem implacável em direito contratual e financeiro. Em sua sala de reuniões com vista para a cidade, eu contei a ela toda a história, omitindo apenas o teste que eu havia feito. Ela ouviu sem qualquer expressão, mas seus olhos mostravam uma compreensão profunda. Ela me guiou através dos passos para reivindicar o prêmio anonimamente através de um fundo fiduciário para proteger minha privacidade e segurança. Enquanto a parte legal estava sendo cuidada, eu tomei minhas próprias providências. Contratei um serralheiro e troquei todas as fechaduras do apartamento. Depois, sentei-me no sofá e metodicamente bloqueei Mark em todas as redes sociais, bloqueei seu número e os números de seus familiares mais próximos. Deletei nossas fotos, uma a uma. Cada toque na tela era um ato de purificação. Em seguida, comecei a tarefa mais difícil, esvaziar o apartamento de sua presença. Encomendei dezenas de caixas de papelão e comecei a empacotar cada item que pertencia a Mark. Suas roupas, seus livros, seus eletrônicos, os presentes que ele me deu. Cada objeto contava uma história, mas agora eu via a mentira em cada uma delas. Aquele relógio que eu dei a ele de aniversário, ele provavelmente o usou para encontrar Sarah. Aquela viagem que fizemos, ele provavelmente passou o tempo todo sonhando com o que faria com mais dinheiro.
Não foi um processo triste, foi uma autópsia. Ao final do segundo dia, tudo que restava dele estava em caixas empilhadas perto da porta. Enviei uma mensagem de texto para o irmão dele, de um número temporário, com o endereço de um depósito e um prazo de uma semana para que ele buscasse as coisas. Eu não queria mais viver naquele apartamento, o mausoléu de uma vida que não era mais minha. Usando uma pequena parte do adiantamento que meu advogado conseguiu para mim, aluguei uma suíte em um hotel de luxo no centro da cidade por um mês. Contratei uma empresa de mudanças para embalar minhas coisas e colocá-las em um armazenamento climatizado. Na minha última noite no apartamento, eu pedi o prato mais caro do melhor restaurante da cidade, algo que Mark sempre zombaria como um desperdício, e comi sentada no chão da sala vazia, bebendo um champanhe de $300 a garrafa. Ao fechar a porta do apartamento pela última vez, senti o último vestígio da minha antiga vida se desprender. No táxi a caminho do hotel, o mundo parecia diferente e mais nítido. Eu não era mais parte de um nós. Eu era apenas eu com o futuro em branco e os recursos para pintar o que eu quisesse nele. O processo de luto pelo fim do relacionamento estava sendo rapidamente substituído pela empolgante tarefa de planejar o resto da minha vida. As semanas seguintes se passaram em um borrão de luxo e autorredescoberta. Viver na suíte do hotel era como estar em uma bolha protetora. Eu tinha serviço de quarto, uma academia de última geração, um spa e o mais importante, anonimato completo. Meus dias antes preenchidos por trabalho e pelas necessidades de Mark, agora eram uma tela em branco. No início foi assustador, mas logo se tornou a coisa mais libertadora que eu já experimentei. Com a orientação de meus conselheiros, o dinheiro foi transferido para o fundo fiduciário e começou a ser investido de forma inteligente. Eu não era mais apenas uma mulher com um bilhete de loteria, eu era uma investidora com um portfólio diversificado. Decidi investir em mim mesma. Contratei um personal trainer e comecei a me exercitar não para perder peso, mas para me sentir forte. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana com uma psicóloga incrível, doutora Nia Sharma, que me ajudou a desempacotar os 5 anos de um relacionamento sutilmente tóxico e a reconhecer os sinais que eu havia ignorado. Ela me ajudou a entender que o teste que eu criei não foi um ato de malícia, mas um ato de autopreservação de uma parte de mim que sabia que algo estava fundamentalmente errado. Depois de 2 meses vivendo no hotel, eu estava pronta para o próximo passo, um lar. Não uma casa para um nós, mas um santuário para mim. Meu corretor me mostrou mansões em subúrbios ricos e casas históricas, mas nada parecia certo. Então, ele me levou para ver uma cobertura em um dos prédios mais modernos e altos de Denver. No momento em que entrei e vi a cidade inteira se estendendo abaixo de mim através de paredes de vidro do chão ao teto, eu soube. Era aquilo. Era o oposto do nosso antigo apartamento escuro e apertado. Era luz, espaço e perspectiva. Fechei o negócio na mesma semana. Enquanto isso, a vida de Mark estava seguindo a trajetória oposta. Eu soube de fragmentos de informação através de um antigo colega de trabalho que ainda era amigo dele no Facebook. Sarah, a mulher ambiciosa por quem ele me deixou, aparentemente não estava impressionada com sua falta de renda real. A pressão estava aumentando e os projetos promissores de Mark nunca se materializavam. Ele estava exatamente onde se recusava a estar comigo, lutando para pagar as contas. O universo tem um senso de humor irônico. Cerca de 3 meses depois do nosso término, o inevitável aconteceu. Eu estava saindo de um almoço tardio em um restaurante sofisticado, um lugar que eu nunca teria ido com Mark, e esperava uma nobrista trazer meu carro novo, um Audi A7 preto e elegante. Eu me sentia calma, feliz. Foi quando eu o vi. Ele estava do outro lado da rua, parecendo mais magro, com o rosto cansado e tenso. Ele falava ao telefone, gesticulando com raiva. Nossos olhares não se cruzaram. Ele estava muito absorto em sua própria miséria. Meu carro chegou e eu entrei, meu coração batendo um pouco mais rápido, não de saudade, mas de um alívio profundo e absoluto. Eu tinha escapado daquela vida, daquela raiva, daquele desespero. Aparentemente, me ver foi o gatilho. Acredito que ele passou os dias seguintes em uma espiral de confusão, tentando entender o que tinha visto. A mulher que ele abandonou por ser um peso morto estava saindo de um dos restaurantes mais caros da cidade e entrando em um carro de luxo. A matemática não batia. Ele deve ter ligado para amigos, pesquisado meu nome online, mas eu tinha me tornado um fantasma. Minha advogada havia garantido que a compra da cobertura fosse feita através do fundo, mantendo meu nome fora de qualquer registro público. Então a primeira mensagem chegou. Não foi um texto, pois meu número era novo. Foi um e-mail, enviado para o meu antigo endereço pessoal que eu raramente verificava, mas que ainda não havia desativado. O assunto era simplesmente, Clara. Abri por curiosidade mórbida. O texto era uma obra-prima de manipulação e narcisismo. Clara, eu nem sei por onde começar. Eu vi você outro dia. Você parecia diferente. Eu tenho pensado muito em nós. Eu sei que as coisas terminaram mal, e eu assumo total responsabilidade por isso. Eu estava sob uma pressão imensa com o trabalho, com tudo, e eu descontei em você. Foi a coisa mais estúpida que eu já fiz. Terminar com você foi o maior erro da minha vida. A Sarah e eu não estamos mais juntos. Ela não era quem eu pensava. Ela não tem o seu coração, a sua bondade.
Nada nela se compara a você. Eu sinto tanto a sua falta. Sinto falta de como ríamos, de como você me entendia. Eu fui um idiota, cego pelo estresse e pelo medo. Se você puder encontrar em seu coração um jeito de me perdoar, eu gostaria de pelo menos tomar um café e conversar. Eu preciso que você saiba o quanto eu me arrependo. Com amor, Mark. Eu li o e-mail 2 vezes. Não havia menção às palavras peso morto ou âncora. Nenhuma menção à sua crueldade. Ele havia reescrito a história para se transformar no herói trágico e arrependido. Não senti raiva nem mesmo pena. Senti um distanciamento profundo, como se estivesse lendo a carta de um estranho. Ele não sentia minha falta, ele sentia a falta do meu apoio, do meu contra-cheque. Ele viu meu carro novo e sentiu o cheiro de uma oportunidade perdida. Sem hesitar, marquei o e-mail como spam, bloqueei o remetente e apaguei-o para sempre. Voltei a olhar a vista da minha cobertura, sentindo-me mais segura do que nunca na minha fortaleza de vidro, muito acima da vida e dos problemas que eu havia deixado para trás. O silêncio, como descobri, é a resposta mais ensurdecedora para um narcisista. Minha falta de reação ao seu e-mail não o fez desistir, pelo contrário, alimentou sua obsessão. A primeira mensagem foi seguida por uma enxurrada. Ele criou novos endereços de e-mail, cada um com uma abordagem diferente. Um era suplicante, cheio de promessas vazias e memórias romantizadas de um passado que nunca existiu. O seguinte era irritado, questionando como eu podia ser tão fria e sem coração depois de tudo que eles passaram juntos. Um deles até tentou me fazer sentir culpada, falando sobre como ele estava sofrendo e como minha sorte repentina me transformou em uma pessoa horrível. Ele tentou me adicionar em redes profissionais com perfis falsos. Ligou para a casa dos meus pais que, instruídos por mim, simplesmente desligaram. A perseguição digital durou cerca de 2 semanas, e a cada mensagem ignorada, eu sentia meu poder crescer e o dele diminuir. Ele era um fantasma batendo em uma parede de vidro que ele não conseguia quebrar. A situação atingiu o clímax em uma noite de terça-feira. Eu estava jantando na minha cozinha, olhando as luzes da cidade, quando o interfone tocou. A voz do porteiro, Carlos, soou no aparelho. Senhorita Clara, há um homem aqui embaixo chamado Mark. Ele insiste que é seu ex-noivo e que precisa falar com você com urgência. Meu coração gelou por um segundo. Olhei para o monitor da câmera de segurança e lá estava ele. Parecia um homem desmoronando. Estava pálido com olheiras e suas roupas estavam amassadas. Ele olhava diretamente para a câmera do saguão, como se pudesse me ver através dela. O desespero em seu rosto era patético. Eu respirei fundo, a raiva dando lugar a uma calma glacial. Apertei o botão para falar. Minha voz não era para ele, mas para Carlos. Carlos, eu não conheço este homem. Por favor, informe-o que se ele não deixar a propriedade imediatamente, você está autorizado a chamar a polícia. Eu não esperei por uma resposta. Desliguei o interfone e observei no monitor. Vi Carlos se aproximar de Mark e falar com ele. A reação de Mark foi de puro choque, seguida de uma fúria impotente. Ele começou a gritar, gesticulando para a câmera, provavelmente me xingando. Carlos, um homem grande e profissional, simplesmente apontou para a porta. Mark hesitou derrotado e finalmente saiu para a noite. No dia seguinte, minha advogada, Evelyn, enviou-lhe uma carta de cessar e desistir para seu último endereço conhecido, informando de que qualquer outra tentativa de contato resultaria em uma ordem de restrição e processo por assédio. Ele nunca mais tentou me contatar. Passaram-se 2 anos desde aquela noite. Minha vida floresceu de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Eu viajei pelo mundo, vi as pirâmides do Egito, andei pelas ruas de Kyoto durante a estação das cerejeiras e nadei em águas cristalinas na Grécia. Mas mais do que isso, eu encontrei um propósito. Com a ajuda de minha equipe financeira, criei uma fundação de caridade que oferece bolsas de estudo para jovens artistas de baixa renda. O trabalho é gratificante e me dá uma alegria que nenhum bem material jamais poderia dar. E quanto a Mark? A vida, ao que parece, não foi gentil com quem age sem integridade. Ouvi notícias dele há alguns meses através daquela mesma colega de trabalho. Aparentemente, sua vida em Denver implodiu completamente depois que Sarah também o abandonou, ao que parece. A ambição dela não incluía um namorado que trabalhava como caixa em uma loja de eletrônicos. Incapaz de se manter, ele voltou para sua cidade natal e, aos 30 e poucos anos, estava morando no porão da casa de seus pais. Segundo a fonte, ele se tornou uma pessoa amarga que passa os dias culpando a mim por sua ruína, contando uma versão distorcida da nossa história em que eu era uma traidora que o abandonou por dinheiro. Ele nunca soube a verdade sobre o teste. Ele nunca entenderá que seu destino foi selado não por mim, mas por seu próprio caráter. Eu moro na minha cobertura, mas ela não é mais uma fortaleza, é um lar. Encontrei o amor novamente com um homem gentil e seguro de si, um arquiteto que ama o que faz e que amou a mim antes mesmo de saber da extensão da minha fortuna. Ele sabe de toda a história e às vezes, quando estamos sentados na varanda, olhando a cidade, ele segura minha mão e diz: aquele cara não te deu 18 milhões de dólares. Ele te deu sua vida de volta. O dinheiro foi apenas um bônus. E ele tem razão. O maior prêmio que ganhei na loteria não foi o dinheiro, foi a clareza, a capacidade de ver a verdade sobre o homem com quem eu quase passei o resto da minha vida.
A falha espetacular de Mark no meu pequeno teste foi, no final das contas, o meu maior golpe de sorte. Ele se livrou de um peso morto, e ao fazer isso, me deu asas para voar.